Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma que está sempre falando a respeito de tudo que é feito, tudo que se passa num dos 4 maiores agronegócios do mundo, que é o agronegócio brasileiro. Um setor fantástico, dinâmico, que cresce sem parar, acabando de colher uma super safra, com aproximadamente 270 milhões de toneladas só de grão, sem contar aí a performance de toda a atividade pecuária, a produção e exportação de carne de ave, de carne de ruminante, de bovino, de leite, de suíno, peixe crescendo cada vez mais eu vejo no supermercado, eu vejo lá as embalagens de peixe, principalmente de cooperativas, né? E é para falar aí com um nome gigante desse agronegócio brasileiro, é que eu trouxe aqui de novo, ele já teve aqui, vocês vão recordar aí na hora que bater, tá batendo o olhinho aí já, estou falando do André Litt, o André Litt, que é diretor comercial da Guabi Nutrição e Saúde Animal. O André, prazer aqui inteiro novamente no Papo Prateleira, tá? Um enorme prazer ter que estar com você, com o seu público. É um prazer conversar. E, gente, o André veio aqui para falar um pouquinho, dar umas pinceladas aí de como é que o segmento está fazendo para lidar com esse mundo virado de cabeça para baixo, desde aqui no Brasil, desde março de 2020 para a pandemia, grudou com logística na volta, grudou com uma guerra lá na Europa, o continente simbólico aí do planeta, né? E custo de produção que está deixando aí muita gente meio doida aí. Rapaz, André, como é que dá comida para rebanho, rapaz? É duro, né? Essa commodity aí. Focado no produtor, se a gente nessa nossa conversa, se a gente olhar ele tem grandes desafios, né? Você vê que você acabou de colocar os custos de produção, né? A gente normalmente fala bastante de nutrição, mas hoje os custos de produção, de uma forma geral, estão pegando na curva de todo mundo, né? Então, você pega energia, né? Estamos falando de combustível, a gente acabou de falar um pouquinho de logística. Isso aqui tá pegando, é um custo extremamente alto por tonelada para nós hoje. O custo de logística por tonelada é maior do que o custo direto de produção, né? Tira toda a gestão, manutenção, mas você pega o custo direto de produção na ração, né? Na nutrição animal, a logística está maior. Então, isso aí mudou, desbalanceia totalmente as cadeias de valor, né? Não sabia. E isso... Você pega para o produtor de novo, né? Ele também usa transporte, ele usa, esse custo é dele, ele usa energia, ele tem custo de mão de obra. Então, os custos, de uma forma geral, a matéria-prima subiu, isso veio desde a pandemia, que já era uma tendência anterior, na verdade, se acompanhar os estoques de passagem dos macro ingredientes, né? Você falou agora da grande produção brasileira, e que tende a reduzir aí, mas é lento essa redução, porque tem crescimento, demanda. Então, os estoques de passagem já estavam meio reduzidos, veio a pandemia e estourou o preço das commodities, e essas commodities, aí vem o trigo, aí vem a paridade entre commodities, entre fibras e proteínas. Essa cadeia, ela é complicada e está cara, né? E essa cadeia cara está trazendo o custo para o produtor. E assim como nós também na indústria, temos a dificuldade de transferir o nosso custo para o produtor, que tem a dificuldade de transferir para o próximo, para o consumidor final. E para dar uma cereja no bolo nessa coisa, nós entramos num problema econômico, né? Com uma inflação mundial, não é uma inflação só brasileira. A gente está acostumado a falar, o Brasil está com inflação alta e todo mundo zero inflação. A inflação é mundial, você pega os Estados Unidos, que não está acostumado a ter inflação de 8%. Eu pus de título num artiguinho que eu escrevi, eu pus assim, a inflação chega a 8%, ponto final, nos Estados Unidos. Que eu nunca vi. Unidos. Não, porque eu sou velhinho. E para quem teve a oportunidade, nós temos um evento chamado One, que é muito bacana, quem teve a oportunidade de estar lá. Eu digo para você, normalmente você vai para os Estados Unidos, você sente que os produtos são mais baratos lá, mesmo que converte em dólar, os produtos você acaba comprando. Não tá caro. Está caro lá, e está caro na Europa, está caro no mundo inteiro. Então, nós temos hoje, no mundo inteiro, isso é uma coisa diferente, é o mundo inteiro com inflação e com um ambiente recessivo, porque os juros da economia, todas as economias estão subindo. Tiveram que aumentar os juros, né? Não tem como, né? E o Brasil subiu muito mais rapidamente, se olhar a curva de... E antes até, né?
Tem que fazer, porque nós somos terceiro mundo. Então, senão o capital sai daqui. Então, como é que se atrai? Se fosse fácil, estava pronto, como eu gosto de falar, né? Mas a economia mundial está em recessão. Essa subida de juros seca o dinheiro da economia, então as pessoas têm menos dinheiro para rodar, fica o dinheiro mais caro. Então, fica tudo muito apertado. Então, desde a demanda nossa, minha, sua, de todo mundo, desde a demanda para trás na cadeia de valor, existe uma redução que vem acontecendo. E a produção, e aí começa a ter os equilíbrios entre produção e demanda, e tende, né, no médio prazo, a equilibrar um pouco essa situação do aumento muito caro da matéria-prima. Né? Quando eu estou falando de nutrição, isso aí é quase que 80% do custo está em cima da matéria-prima, né? Exatamente. Então, não tem por onde respirar, né? E tem uma coisa que pouca gente entende, talvez, mas o capital de giro se multiplicou por 4, simples assim. Então, você precisava, sei lá, em qualquer tamanho de negócio menor, precisava de R$ 1 milhão para rodar. Vai precisar de 4. Mas da onde apareceram esses 3? O negócio está chupando mais dinheiro para rodar. Isso não é ganho, não é nada. É simplesmente mais dinheiro para rodar. E o preço do produto final não compensa, né? E o preço do produto... apesar de aumentar, né? Aí entra um aspecto de eficiência e tecnologia. Você tocou no ponto-chave. Então, se você está no mercado, que teu preço, como você colocou, está razoável, meus preços, e eu consigo ganhar dinheiro, ele gera um conforto que cabe ineficiências. Você poderia ganhar mais dinheiro sendo mais eficiente? Poderia. Mas cabe ineficiências. Então, se você pensar a nível macro, você tem um produtor muito eficiente, mas cabe produtores menos eficientes e eles conseguem ter margem. Dormindo com uma margem, né? Tem dinheiro que sobra no bolso, basicamente isso, né? Caixa, da maneira que você quiser calcular. Mas se você tem uma situação onde vem para baixo toda a economia, quem tem a sua gestão, né? Quem tem a gestão do negócio, os seus processos razoavelmente bem controlados, os seus custos bem controlados, esse tem uma vantagem competitiva muito grande perante alguém que não era eficiente. Nessa hora, aí pega na veia. Não tem como fugir a uma situação dessa. Então, e é aí que entram as estratégias de nutrição? A nutrição, sendo um dos custos, como se me disse, permitir, a maioria, né? Eu sei que a Wabi, e você está interessado em falar de nutrição, mas se me permitir, olha, eu gostaria de falar de nutrição, de falar de gestão. Claro. Porque quando você entra na gestão do negócio, você tem que ter planejamento. Você tem que entender o teu mercado, você tem que vender o teu produto, não é só produzir, né? E todo mundo fica muito preocupado na produção, mas você tem que vender o teu produto. E às vezes você tem que achar o produto, o cara que paga a tua conta, assim por diante. Então, você tem um aspecto de gestão que é muito importante. E a Guabi, preocupada com isso, trouxe um conceito que eu acho que a gente já conversou uma vez sobre isso, que é o SIGAD, que é o Sistema Guabi de Alto Desempenho. O que é isso? A gente traz, a nutrição está lá dentro, mas a gente traz outros aspectos que são relevantes para que o negócio funcione. Então, quais são esses negócios? Genética, nutrição, obviamente, está lá, e isso tem todos os aspectos, conversamos sobre isso. Mas você tem a genética. Se você não trabalha a genética, você pode dar a melhor nutrição da face da Terra, você não tem o desempenho que vai acontecer. A expressão é menor, né? Então, exatamente. Então, tem a ver com então aí tem a nutrigenômica, que liga esses dois pontos que nós temos dentro da Altec, um laboratório de nutrigenômica, um dos únicos mundiais, justamente para casar quais são os ingredientes e os nutrientes para dar para uma determinada genética. Agora, se a sua genética é mais pobre, ela não consegue trazer esse resultado, então o resultado não vem. Então, nutrição, genética, manejo. O manejo é essencial. Às vezes, eu vou colocar um exemplo, eu visitei recentemente uma produção de peixe, eu fiquei fascinado. Você usa muitas tecnologias de nutrição para ajudar no sistema imunológico de um peixe, ok? Então, você tem isso, você tem prebióticos, probióticos, fitobióticos, a gente usa isso. Até porque é uma questão delicada na piscicultura, né? É muito delicada e muito importante. Agora, o que eu vi e me fascinou, eu bati o olho, eu falei, e ele não tinha noção, talvez, obviamente tinha porque fez dessa forma, mas eu destaquei, vou dizer o que me chamou a atenção, todo o teu processo de produção é para reduzir ao máximo ao estresse no peixe.
que quer dizer isso? Se você, o que é estresse? Ah, eu vou Assim, transportar os alevinos para cá. Eu boto no caminhão, no coisa, ponho oxigênio, chacoalho ele a gente bastante, taco um atormenta monte, bastante o bicho. põe um monte de temperatura. Aí eu pego, taco esses bichinhos, pufa dentro da água, mais estresse. Isso é estresse. Estresse diminui a resistência, ataca mortalidade. É uma relação quase que direta. Você pode melhorar isso com nutrição, você pode melhorar isso com nutrição. O que ele faz? Ele tem, através do fornecedor dele, o transporte é um transporte super tranquilo. Demora um pouco mais, demora um pouco mais. A transferência que ele faz para os tanques é uma transferência com ambientação. Demora um pouco mais? Demora um pouco mais. Aí você tem a ambientação, a dispersa, todo o processo dele tem tranquilidade. E esse processo traz tranquilidade, reduz o estresse. Você precisa de tanta tecnologia para reduzir o estresse do animal? Não, porque. E aí você olha o Sim. desempenho dele, Só que ele vai se excelente. alimentar bem e vai explorar tudo que ele põe dentro ali do Exatamente. Então, organismo você dele. percebeu, eu falei de três coisas, eu ainda nem toquei especificamente em nutrição, falando de macroingredientes, Sim, qualidade de produto, não falando nada aditivos, né? disso. Mas se o processo consegue fazer com que o teu processo de produção, e aí tem a ver com bem-estar animal, se o seu Sim, processo de produção conseguir reduzir o estresse do animal, pronto. Você automaticamente, o sistema do animal permite ele se desempenhar mais. E no CIGAD nós tratamos mais de três assuntos, então gestão é um deles, a gente fala sobre isso com pequeno produtor, com grande claro. produtor, o que é crítico, então esse é um dos assuntos também, a gente fala sobre infraestrutura, porque às vezes a infraestrutura que você está usando, então você pega uma produção aí, uma granja pequena, né, que seja pequena, de galinha de postura, por exemplo, se você Ah, não tiver a ventilação adequada, iluminação controlada, é tão básico isso aqui, mas se você não tiver, pronto, você é outro desequilibra. animal também delicado, né? Aí pode ter a melhor genética, melhor, mas não vai funcionar. Então a gente dá um cuidado especial também na infraestrutura e, obviamente, o sexto item que a gente conversa bastante é sobre biossegurança, que tudo, com a pandemia, todo mundo hoje entende o que é vírus, o que é bactéria, o que era E uma tá coisa mais preocupado difícil. com isso, né? E tem que se preocupar com isso daqui. Então, você percebe, quando você está falando num resultado para um cliente que ele tem enormes desafios econômicos, ele tem muita coisa para gerenciar. E isso é uma determinada arte. Então, tem gente que está muito mais preparada do que isso e gente menos preparada. Aqui está menos preparado, está sofrendo. Não tem como não sofrer, porque não está preparado para enfrentar um ambiente mais adverso. E os desafios estão sendo ampliados. Aquilo que a gente falava de meio ambiente, de problemas climáticos, deixou de ser uma coisa que vai acontecer. Acontece, a pressão vem e ainda talvez a gente não está sentindo o volume de pressão que, por exemplo, na Europa existe e é muito clara, mas Sim. você vai começar a falar sobre pegada de carbono. Eu nunca pensei em pegada de carbono. Pode começar a pensar, porque vai começar a vir. Ou você vai se diferenciar, você vai gerenciar as suas emissões de uma Sim, você vai forma que sair você na fala, eu frente, tenho né? uns, e você está na frente. Sim. E isso é o que vai movimentar o mercado indo para frente, porque o mercado está demandando isso porque tem essa situação. E se você me permitir um último item, que eu acho Olha, que é, no todo, você é o falando, entrevistado. mas tem um ponto que é relevante. Quando a gente está falando sobre manejo, por Ah, exemplo, a gente está falando sobre pessoas. Tem a pessoa que faz a alimentação, é o horário da ela que executa para o pessoa, dono do negócio, né? essa pessoa, ela precisa ter conhecimento. Nós acabamos de fazer uma reunião aqui com a Guabi, nós contratamos uma empresa, na realidade são três empresas, que nos auxiliam a transferir conhecimento para os nossos clientes. O que quer dizer isso? São aulas, e através da internet hoje tem uma facilitação muito grande. Demais. Nós contratamos isso para dar isso para as pessoas. Obviamente, tem muitas pessoas curiosas, etc., que estuda tudo, tá certo? Pouquíssimas pessoas, mas estuda tudo. A Ah, grande maioria é quase nada. Então, a gente falou, a nossa conversa fala, qual é a nossa responsabilidade de passar as informações que são mais críticas, mais relevantes. A gente no CIGAD, nos nossos portais, a gente criou vídeos de 2 minutos dos temas que entendemos ser muito importantes. Como é aham. que você faz um vídeo de 2 minutos? Você trabalha um mês, tem tudo isso para falar, não, tem que ficar em 2 minutos. Porque as pessoas hoje estão acostumadas a assistir visual 2 minutos. Está nos portais da Guabi. A ideia é o conhecimento chegar até a ponta para as pessoas realmente desempenhar o trabalho delas. Então, a complexidade hoje dos negócios e com o desafio da economia
É uma alegria, não posso falar outra coisa. É uma verdadeira alegria, tem que Ô, respirar fundo para ah, conseguir fazer as coisas acontecerem. André, deixa eu te falar uma coisa, rapaz. Você conseguiu aí resumir uns 4 pontos. Eu venho de um encontro, terminou ontem à noite, foi aqui em Campinas, gente. O André fica em Campinas, a Guabi fica em Campinas, ali na saída ali para Jaguariúna, para Mojimirim, e eu também trabalho aqui em Campinas. Aí teve aqui o encontro da Nacional das Cooperativas Agropecuárias, né? Foi ontem e anteontem. Né? Ó, 4 coisas que foram básicas do encontro que o André conseguiu falar. Não adianta nada você ter uma inovação, você ter uma tecnologia, se as pessoas que vão utilizar essa tecnologia no trabalho não entendê-la minimamente, porque senão ela não consegue aplicar. Né? 2, procure um outro cara falando assim, você vai conseguir grande mudança você fazendo mudança bem pequenininha, todo dia. Só que ela persiste, ela vai persistindo, aí outra pequenininha É um hábito, né? vai dar origem a uma grande mudança daqui a um certo tempo. O outro Exatamente. exemplo que é fantástico que ele deu, porque assim, os caras citaram lá no encontro um técnico inglês que fez o quê? Ele conseguiu fazer em 5 anos que a Grã-Bretanha, que nunca tinha conseguido ganhar uma só medalha em Olimpíada em ciclismo, ele conseguiu em 5 anos fazer a melhor equipe de ciclismo do mundo, e inclusive eles ganharam uma volta da França, pela primeira vez na história um ciclista inglês, fazendo sabe o quê? Não mexeu em treinamento, não mexeu em alimentação, não mexeu em carga muscular, nem nada, mexeu sabe o quê? Trocou o colchão que os caras levavam para as competições, para o cara dormir melhor, se ficar mais confortável para dormir, mexeu nos componentes em bicicleta, ele conseguia mexer para tornar um veículo mais rápido, mais coisa. Se preocupou com a roupa que eles usavam, para ter uma roupa mais interessante para as competições. Quer dizer, André, acho que você não estava, mas seu fantasminha estava lá no encontro, viu, rapaz? Não, porque na verdade é isso. A gente tende a prestar atenção, por exemplo, todo mundo conversa sobre a ração, porque a ração é um item caro. Sim, é um item caro. Sim. E eu aqui dentro da Guabi, eu fico falando sobre matéria-prima, reclamando a vida inteira, e a gente vai indo reclamando para trás. Mas na verdade, você tem a oportunidade, e é aqui que eu acho que a gente tem a conversa, tem a oportunidade, usando da forma adequada, você tem resultados. Aham. Eu tenho clientes com excelentes resultados. E eu tenho não clientes também com excelentes resultados. Então, tudo tem muito a ver com a gestão, a capacidade da gestão da empresa e isso se estruturar da forma adequada e nós procuramos ajudá-lo. Tem a ver, obviamente, com o conhecimento que eu acabei de falar, que é muito Sim. importante. Quanto mais as pessoas absorverem, entenderem o que precisa Mas ser elas feito, aplicam, né? e não é um conhecimento teórico, você acabou de falar a palavra-chave, então é uma coisa aplicada, né? E o terceiro ponto, aí sim, aí você usa as tecnologias para se diferenciar e para isso que existe os produtos, né? Produtos são menos tecnológicos, produtos mais tecnológicos, tá? E que fase que eu vou usar mais? Você usa mais tecnologia nas fases iniciais, o Aham. resultado você leva para o resto da vida. Lá na frente, aí é uma coisa mais econômica, então é menos tecnologia, então nas várias fases diferentes dos animais. Ô, André, deixa, Trazendo, deixa eu te perguntar fala, sobre 3 exemplos que estão no material que eu publiquei, e também eu tenho que me preocupar com gestão, viu, André? Porque eu estou aqui com 5 minutos de zoom de tempo para a gente. desculpa se eu estou falando Não, demais aí. a conversa é boa e aí você pega e volta mais vezes. Volta a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Ótimo, Você citou 3 exemplos, assim, rapidamente no texto que estava lá, que um era na piscicultura você conseguir fazer com isso que o aí, organismo do animal crescesse em menos tempo. Você deu o isso, exemplo do alcance de energia nos equinos, e você também isso, falou a respeito do GPD, né, o ganho de peso diário aí nos bovinos. Né? isso. Vou começar. Quando você olha uma piscicultura, o primeiro exemplo, você olha uma Ah, piscicultura, a nossa tendência é achar que o peixe cresce da mesma forma, todos do mesmo tamanho. A aham, resposta é não, né? Só que não, né? Só que o bicho é um ser, é um organismo, aí está a diversidade, a natureza, só que não, né? Então, você fazer uma gestão onde você separa o que cresce mais rapidamente ou menos rapidamente, você pode ter estratégias de nutrição onde você tem um ganho de peso diário mais alto, ok? Então, o fator aham. de conversão até é pior, mas o grande produto que você tem no final é uma uniformidade. Quando você vai vender isso para o mercado, em vez de você vender produtos de Sim. diferentes tamanhos, quando você vai para um frigorífico, então é pior ainda, porque eles jogam Sim, fora o ajuda muito produto. a indústria você ter essa uniformidade. Né? Se você tem uma maior uniformidade, você consegue fazer isso dentro Claro que consegue, porque aí você tem nutrições específicas que você pode utilizar e
tem portfólio para isso, né? Quando você vai para o equinos, né, que é uma das nossas paixões, quando você está, por exemplo, no caso de um desempenho, você tem todo um programa de desempenho para preparar o animal para chegar no dia da Uma prova, né? e de um conjunto de provas, porque os animais têm muitas, Sim. né? Você pegar um machador, é uma Ele sequência, entra mais de né? uma vez na pista, né? Então, como é que você vai preparar esse animal? E aí você tem também, a nutrição é chave nesse processo, todo Claro. o processo, tá certo? E se você vai para bovinos, aí é mais claro, né, que a gente trabalha, obviamente, com suplementos, mas dependendo da qualidade da forragem, como é que você alimenta a base do rumen, né, que é exatamente isso que vem, os suplementos, ele vem e equilibram aquele grande instrumento, né, que Deus criou, que é o Aquilo é uma rumen, máquina, né? né? As pessoas desconhecem isso aí, porque eu acho que é fantástico, né? Um monogástrico, ele é um ruminante. Aí tem vários animais ruminantes, então todo mundo bate em cima, coitado da emissão, né? Ah. Coitado do arroto do boi, né? Que todo mundo fala, mas é parte do processo. Sim, mas Esse até carbono. isso a nutrição está conseguindo diminuir, né? A emissão. E por quê? Porque quanto mais, aí começa a tecnologia, quanto melhor, quanto mais estável você tem um rumen, ok? Melhor você tem o desempenho daquele motor, né, daquele rumen para fazer, e com isso você reduz as emissões. Mas se você colocar uma água de pouca qualidade para o boi beber, porque muita gente gosta, põe naquele laguinho A lá água da e chuva, ele né? defeca junto. Então, na verdade, você está colocando outras bactérias, você está desequilibrando o seu rumen e isso gera mais emissões. Então, dá para fazer um ganho com tecnologias. De novo, não somente, tá? Sempre tem manejo, sempre tem Um genética, sempre tem conjunto, né, de soluções, né? tem o conjunto, mas fazendo isso com uma boa nutrição, o resultado vem. E os animais, no caso de bovinos, nós temos aqui genética histórica, né? Nós temos muito desempenho aqui para se ter, e produção de leite também, o que dói no coração é que às vezes você vê um excelente plantel, vamos lá, você tem lá um gado maravilhoso, né? Mas feito com manejo errado, você vê o pasto, você fala, meu Deus do céu, você sabe, dói, porque poderia ser muito mais, poderia se dar muito mais resultado. Então, as tecnologias que a gente utiliza, e a gente usa tecnologia, porque eu acho que é importante, mas tem um pedaço que não pode deixar de falar, que é a nutrição balanceada. Os macroingredientes é que dão a base da nutrição, né? Então, eu tenho que dar proteína, eu tenho que dar, você falou de energia, então eu tenho que dar André, vitaminas, isso aqui tem que funcionar. Não adianta colocar tecnologia e você não dá a nutrição, aí não funciona nada. Então, a nutrição balanceada é muito importante, né? André, nós temos 1 minuto de por isso. Mas fica tranquilo, gente, eu vou trazer mais vezes o André, trazer esse dínamo de ideia, de conhecimento aí e de técnica para utilizar a nutrição bem dentro de um conjunto de soluções no negócio que você tem, ou na sua fazenda, ou dentro do seu aviário, ou dentro do seu tanque com o peixe, para falar bastante a respeito de como a gente se comporta bem e consegue ter ainda bons resultados, mesmo diante de um quadro tão adverso, de tanta pressão sobre a produção aí de carne, sobre a produção de leite. Está combinado, André? Com o maior prazer, né? Estou à O disposição de prazer, você. o prazer vai ser todo nosso. Vocês viram a conversa com o André Litt, o André que é o diretor comercial da Guabi Nutrição e Saúde Animal, aqui no seu Papo de Prateleira. Você vai ver mais vezes, que eu vou convidá-lo mais vezes. Papo de Prateleira dessa vez vai ficando por aqui. Obrigado, tá, André? Até a próxima. Muito obrigado, Iba. Tchau, pessoal. Prazer conversar com vocês. Tchau, tchau.